Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdo de desenvolvimento Android nativo utilizando as linguagens Java e também o Kotlin, tá bom? Então se você curte esse tipo de conteúdo, se você trabalha com Android, quer se manter atualizado, ou se você quer já começar a trabalhar com Android agora em 2022, inscreva-se aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E se você quiser se aprofundar ainda mais no desenvolvimento Android nativo, aqui pelo nosso canal você vai encontrar aqui esse botão Curso Android e você vai ser direcionado aqui para a plataforma da Udemy, aqui onde você vai encontrar mais detalhes sobre o nosso treinamento online. Então aqui você pode ver alguns dos aplicativos que a gente desenvolve ao longo desse treinamento, o clone do OLX, iFood, Netflix, Banco Digital Neon, uma loja virtual, um e-commerce com cartão de crédito ou pagamento online. Aqui você pode estar dando uma olhada nos vídeos de apresentação do curso e aqui na parte de baixo você vai encontrar toda a grade completa, tá bom? Então eu posso abrir aqui o meu aplicativo de notas e o que a gente tem aqui? Esse é o terceiro vídeo da nossa série aí construindo um aplicativo de tarefas utilizando aí os serviços do Firebase, então Authentication e também o banco de dados. Então podemos dizer que o nosso app ele é um CRUD, né? Porque a gente vai ter todas as operações do CRUD, que seria no caso salvar informações, recuperar essas informações, ler, na verdade editar as informações que a gente tem no banco de dados e também deletar elas. E no vídeo 2 aqui dessa série de vídeos, a gente criou a nossa navegação utilizando o gráfico de navegação, onde a gente já consegue navegar aqui para a tela de cadastro, a tela de recuperação da conta e tudo mais. A gente também criou o projeto aqui no Firebase e a gente já configurou os serviços que a gente vai utilizar, que é o serviço do Real Time Database, o banco de dados, e o serviço de autenticação. Então se você chegou aqui nesse vídeo, esse é o vídeo 3, dá uma olhada aí para você começar a partir do primeiro vídeo, onde a gente cria esse projeto aqui do zero. Então voltando aqui, qual que é a ideia aqui desse vídeo 3? A gente vai validar as informações que o usuário vai inserir aqui de e-mail e de senha, tanto no login, na parte de cadastro e também na parte de recuperação da senha. A gente vai validar se ele preencheu as informações tudo certinho e a gente já vai começar a fazer cadastro, login e recuperação da conta já integrado com o Firebase, tá bom? Então vou começar aqui pela tela de cadastro, né? Então primeiro a gente se cadastra no app para depois a gente conseguir fazer login ou utilizar a opção de recuperação da senha. Vou voltar aqui no Android Studio. Eu vou abrir aqui o pacote Alpha, onde a gente separou aqui os 3 fragmentos que a gente tem relacionado à parte de autenticação do usuário, login, a tela de recuperação de conta e a tela de cadastro. Vou abrir aqui a tela de login. Eu vou segurar a tecla Ctrl ou Command e vou acessar aqui o meu layout aqui da tela de login para poder a gente começar. Na verdade eu abri aqui errado, a gente vai abrir aqui a tela de cadastro, que seria Register Fragment. Aqui eu ainda não implementei o ViewBuddy aqui nessa tela, então eu vou implementar aqui rapidamente e já volto. Então já acabei aqui de implementar o meu ViewBuddy. Se você não sabe o que é o ViewBuddy, tem vídeo aqui no canal e a gente já vem fazendo aqui dessa forma desde o primeiro vídeo, tá bom? Então é muito importante você começar a partir do primeiro vídeo aqui dessa série para você aí não acabar se perdendo aí começando de outro vídeo mais posterior. Então eu vou acessar aqui esse layout. Aqui a gente tem os campos de criação da conta, né, que seria o e-mail e a senha. Aqui a gente está utilizando o Constraint Layout. E dentro a gente tem um Linear Layout. Então eu posso começar a colocar aqui os ID nesses campos. Eu vou começar aqui então pelo campo de e-mail. Então vou colocar aqui EDT e-mail. Posso pressionar a tecla Enter para confirmar. Aqui no campo de senha eu vou colocar aqui EDT Password. Agora aqui a gente tem o botão onde o usuário vai pressionar e a gente vai enviar essas informações para o Firebase. E eu vou colocar aqui BTN Register. Vou deixar aqui dessa forma. O que eu acabei esquecendo nas aulas anteriores seria a gente colocar aqui uma Progress Bar para indicar para o usuário que algo está sendo carregado. Então já vou colocar aqui embaixo do meu botão. Então eu posso colocar aqui Progress Bar, Wrap Content. Aqui no Gravity eu vou utilizar o Center Horizontal para poder centralizar ali. Vou colocar uma margem top de 8 dp. Qualquer coisa a gente ajusta isso depois. Vou colocar aqui uma barra. O ID aqui dela vai ser Progress Bar mesmo. E eu vou alterar aqui a cor dela para deixar ela branca. Então Indeterminate Tint. Vou utilizar aqui o Color Underline White. Por padrão ela vai ser invisível.
Então a visibilidade dela vai ser, posso deixar aqui como invisible, mas em tempo de desenvolvimento eu gostaria de visualizar ela em tela. Então eu utilizo aqui o Tools, utilizando o Visibility, e eu posso colocar aqui como visível para poder visualizar ela só em tempo de desenvolvimento aqui no Android Studio. Então eu posso, sempre que eu quiser utilizar, vamos dizer assim, atributos só que em tempo de desenvolvimento, eu posso utilizar o Tools, mas o que vale para o usuário lá na hora que ele estiver executando o app é o que tiver dentro da tag, dentro aqui, vamos dizer assim, da tag utilizando aqui o Android, tá bom? Então vou vir aqui em Register, Fragment, a gente vai criar um método aqui, uma função. Eu posso dar o nome de valid data, que ele vai validar os dados que o usuário digitou ali em tela. Eu vou até ajustar isso daqui, eu vou colocar aqui validate data, que seria validar dados. E o que a gente vai validar? Primeiramente a gente vai recuperar o e-mail e senha que o usuário digitou. Então vou fazer isso aqui criando duas variáveis que vai armazenar o valor que o usuário preencher aqui nesses campos. Então vou utilizar o meu byte.edtemail.text.toString. Vou utilizar aqui também o trim para poder limpar todo o espaçamento que caso o usuário tenha deixado. Posso duplicar isso daqui, então Ctrl D ou Command D você duplica. Agora a gente vai pegar aqui a senha do campo de edtPassword e agora aqui a gente vai fazer um if para poder saber se o usuário digitou essa informação ou não. E como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui o meu e-mail e eu tenho aqui a opção is not empty, ou seja, se ele não tiver vazio, é porque o usuário digitou ali alguma informação. Caso contrário, por enquanto eu vou exibir aqui apenas um toast, que é uma mensagem ali em tela, para poder colocar aqui uma mensagem só para o usuário ver que ele deixou passar ali algum campo sem preencher. Então vou colocar aqui informe seu e-mail. Depois a gente vai validar isso daqui melhor, utilizando aqui um button sheet, que a gente vai exibir aqui toda vez que o usuário deixar algum campo em branco. Eu posso até copiar isso daqui, vou colar aqui dentro. Agora eu vou validar aqui a senha. Então aqui vai ser informe a sua senha. E caso ele tenha aqui preenchido essas duas informações, o que eu vou fazer? A primeira coisa vai ser exibir ali o meu Progress Bar. Então Progress Bar is visibility. E eu vou marcar isso daqui como true. Depois disso, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou criar uma função aqui na parte de baixo. Então private fun. Eu posso colocar aqui register user. Então esse método aqui vai ser responsável por a gente salvar os dados do usuário lá no Firebase. E aqui nessa função eu vou receber duas informações, que é o e-mail e senha que o usuário digitou. Então vou colocar aqui e-mail, vai ser do tipo string, e eu vou receber aqui a senha, também vai ser do tipo string. Eu vou chamar aqui esse register use aqui depois que eu exibir aqui a minha Progress Bar, então e-mail e password. Eu vou acessar aqui o Firebase para poder a gente acessar a documentação aqui do Authentication, para poder a gente seguir. Fica até mais fácil também para você, caso você queira seguir a partir desse ponto. Deixa eu abrir aqui uma nova aba que não está carregando. Então aqui já acabou de carregar, eu não tenho nenhum usuário aqui cadastrado. Eu vou clicar aqui, vou clicar em documentos de desenvolvedores, vou vir aqui em Android. A gente tem aqui a opção autenticação com senha. E aqui a gente já vai encontrar já as opções prontas aqui para a gente. Enquanto ele carrega aqui, que o Firebase parece que está bem lento, eu vou acessar aqui o meu projeto e o que eu vou fazer? Eu vou criar o fragment que o usuário vai ser direcionado toda vez que ele fizer um cadastro no app ou se ele fizer login. Então pode ser aqui dentro do pacote principal mesmo. Vou clicar com o botão direito, New, Fragment, Fragment Blank. Eu posso dar o nome aqui de Home Fragment. Vou clicar aqui em Finish. Já vou limpar aqui todo esse fragment com os códigos aqui que o Android Studio gera aqui pra gente. Eu vou deixar apenas o OnCreateView por enquanto. Posso fechar isso daqui. Então deixa eu só dar uma olhada lá, ver se ele já carregou. Ainda não carregou. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu Android Studio, vou acessar aqui o gráfico de navegação para poder eu setar para onde o usuário vai ser direcionado depois que ele fizer o cadastro aqui no aplicativo. Então eu vou pegar aqui vou adicionar aqui o meu Fragment Home. Eu posso trazer ele aqui para a tela depois aqui de registro. Deixa eu só organizar isso daqui, porque vai ser a partir desse fragment de registro que ele vai poder acessar aqui o Home. Não só a partir dele, mas também a partir do fragment de login. Inclusive, então,
Eu vou deixar ele aqui mesmo nessa posição, qualquer coisa você pode alterar aí no seu. Eu vou criar aqui então a ação, então ele vai, depois que ele fizer o registro, ele clicar no botão de criar conta, a gente vai levar ele lá para a home do nosso app. Deixa eu dar uma olhada lá no Firebase para ver se já carregou. Então já carregou. E aqui a gente já fez toda essa implementação nas aulas, nos vídeos passados. E eu posso estar dando uma olhada aqui. Primeiramente a gente vai criar, fazer a declaração, né, da referência ali do Firebase. Depois a gente vai criar uma classe chamada Firebase Help, onde a gente vai organizar todas as chamadas do Firebase. E aí a gente pode utilizar essa classe em qualquer projeto que você tenha o Firebase. Posso pegar aqui então, aqui eu vou alterar isso aqui para código, posso copiar aqui essa linha, vou voltar aqui no Android Studio, aqui no fragment de register, vou declarar aqui em cima então o meu alpha, que vai ser do tipo Firebase Alpha, posso importar, então eu cliquei em cima, apertei Alt Enter, posso voltar aqui no Firebase, a gente vai ter que inicializar o nosso objeto alpha, eu vou inicializar ele, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui embaixo do onCreateView, eu vou criar aqui o onViewCreated e eu vou inicializar o meu alpha aqui. Eu posso importar aqui a classe Firebase.alpha, deixa eu importar aqui também. Depois disso eu vou chamar aqui o método validateData para poder ele ficar ouvindo quando o usuário clicar no botão criar conta. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou estar criando uma função nova, posso colocar aqui initClicks e aqui sim eu vou pegar o meu byte.btnregister.set onClickListener e aqui sim que eu vou chamar o meu validateData e agora eu vou substituir aqui pelo initClicks. Então quando o usuário clicar no botão criar conta, ele já vai chamar aqui esse método, a gente recupera aqui as informações e vai cair aqui no método para registrar o usuário lá no Firebase. Posso voltar aqui na documentação, posso vir aqui na parte de baixo, então aqui ele tem todo o método que a gente vai utilizar, então eu posso copiar aqui já esse método, vou acessar aqui o Android Studio, posso colar ele aqui e aqui a gente vai alterar aqui algumas coisas. Primeiramente o meu diz, ele não vai ser diz porque eu estou utilizando um fragment, então eu vou utilizar aqui o require activity, então você vê que já saiu aqui vários erros e eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou apagar tudo que está aqui dentro, tanto do if quanto do else. Então a gente está criando um usuário utilizando o e-mail e a senha, então a gente passa essas duas informações aqui e a gente tem o @completeListener, ou seja, o Firebase vai nos avisar toda vez que essa operação for concluída, seja com sucesso, seja com erro. E como que a gente verifica se deu certo ou se deu errado? Aqui a gente tem o nosso task.isSuccessful, então se ele cair aqui dentro porque ocorreu tudo com sucesso, caso ele caia aqui embaixo é porque ocorreu algum erro. A gente vai tratar aqui esses erros mais para frente, em outro vídeo. Então, por exemplo, se o usuário digitou um e-mail inválido, uma senha fraca, ou o e-mail que ele está tentando registrar já está registrado, a gente vai tratar tudo isso daí em vídeos posteriores na nossa classe Firebase Help. Então aqui basicamente, caso tenha dado erro ou tenha dado sucesso, eu vou ter que ocultar aqui a minha Progress Bar. Na verdade eu vou fazer o seguinte, caso tenha dado erro, eu vou pegar aqui a minha Progress Bar, posso até copiar aqui, e aí eu seto aqui como false, eu tiro ela de tela, porém se for sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o usuário aqui da tela de registro e vou levar ele lá para a tela home que a gente acabou de criar. Então eu vou utilizar aqui o FileNavController.navigation, vou voltar aqui para pegar o ID da ação que eu criei, então posso copiar, posso utilizar aqui então o r.id e colar o ID que eu copiei. Porém aqui não basta só a gente encaminhar o usuário para a tela de home, por quê? Se a gente fizer isso, quando ele clicar aqui no botão para voltar, ele vai voltar para a tela de cadastro. Então o que eu quero fazer? Quando o usuário acessa o aplicativo, ele passa pela Splash Activity e ele vai cair aqui na tela de login. Na tela de login, ele vai vir aqui em criar uma conta. Quando ele criar uma conta, a gente precisa eliminar todas as telas anterior à tela home, que vai ser a tela que ele vai ser direcionado, para poder não clicar em voltar e ele voltar para a tela de cadastro, sendo que ele acabou de fazer um cadastro. E como que a gente faz isso? Aqui no nosso gráfico de navegação, eu vou vir aqui em Split, vou movimentar aqui para o lado para mim conseguir ver a ação, vou clicar aqui em cima da ação e eu vou adicionar aqui dois atributos, que seria o app pop up2, eu vou adicionar aqui o login fragment, que é o nosso fragment que a gente tem, deixa eu dar uma olhada, seria esse daqui, e eu vou colocar aqui esse outro atributo aqui como true,
E o que basicamente esses dois atributos estão fazendo? Ele está falando que quando eu fizer a navegação aqui do meu registro para a tela de home, ele vai fechar todas as telas a partir da tela de login que a gente tem aqui. Então, quando o usuário vem fazer aqui login, ele clica em criar uma conta. Então, quando ele criar a conta, ele vai lá para a tela de home, o home fragment, e a gente vai fechar não só essa tela de cadastro, quanto também a tela de login, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte agora, deixa eu só ver aqui se falta mais algo. Eu acredito que não falta mais nada. Eu vou inicializar o nosso aplicativo aqui para poder a gente fazer o nosso primeiro teste aqui de cadastro. Então, já acabou aqui de executar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui no meu Firebase. Aqui eu não tenho nenhum usuário cadastrado. Eu vou deixar isso aqui aberto para poder a gente ver o usuário que a gente vai cadastrar. Vou clicar aqui então em criar uma conta. Vou colocar aqui um e-mail qualquer. Essa parte de cores aqui depois a gente vai acertar. Então vou colocar aqui um e-mail. Esse e-mail não existe, eu só estou utilizando aqui para teste. Na hora que a gente for fazer a funcionalidade de recuperação da conta, aí sim a gente tem que colocar um e-mail que no caso a gente tem acesso para poder a gente acessar o link. Se a gente ver aqui o nosso campo de senha, ele não está utilizando ali o campo para poder esconder os caracteres, então eu vou acessar aqui. Aqui no campo de senha, o input type, aqui a gente vai colocar aqui password, text password, e aqui no Gmail eu também vou colocar, que eu nem tinha colocado também, o text email address. Vou utilizar aqui o apply change, para ver se ele deixa minhas informações. Então as informações continuam ali, porém já escondeu aqui os meus caracteres de senha. Então vou clicar aqui em criar conta, ele tem que exibir a Progress Bar. Depois de fazer o cadastro, ele vai levar a gente para a home do aplicativo. Ele está carregando, deixa eu ver se seria algo relacionado aqui à minha internet. Está ligada. Deixa eu atualizar aqui o Firebase para saber se essa informação, se esse cadastro já foi salvo aqui. Eu acredito que seja alguma questão da comunicação da minha internet com o Firebase, porque se você perceber aqui, realmente está demorando muito aqui para carregar. Então ele escondeu aqui a Progress Bar, porém ele não levou o usuário para a tela lá da home. Então eu acredito que deva ter dado algum timeout. Então ele deu essa mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar o que aconteceu. Bom, descobri que minha internet resolveu parar justamente no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas como a gente não está, vamos dizer assim, conversando com o serviço do Firebase, a gente não depende dele para fazer aqui a nossa navegação, pelo menos por enquanto. Vamos continuar aqui então na validação das outras telas, e aí se a internet voltar, eu consigo testar ainda nesse vídeo, ou se não só no próximo, tá bom? Mas aparentemente aqui tudo vai funcionar conforme a gente fez. Então vou deixar aqui o Fragment Home fechado, vou deixar aqui essa navegação aberta, porque a gente vai utilizar ela também. E esses dois fragments aqui de registro eu vou deixar aberto para poder, vou deixar só aqui o fragment registro e fragment.kt para poder a gente copiar algumas informações aqui para a tela de login. Então vou acessar aqui o login fragment, vou acessar aqui o layout, vou vir aqui em split, eu vou colocar aqui o input type text email address, que eu tinha esquecido. Aqui no campo de senha vai ser text password. Eu já vou aproveitar para colocar um ID, então edt password, e aqui vai ser edt email, da mesma forma que a gente colocou lá na tela de cadastro. Então vou vir aqui agora, a gente vai copiar aqui as informações, basicamente seria isso. Vou copiar aqui o meu alpha do tipo Firebase alpha. Eu posso copiar aqui direto já o onViewCreated. Na verdade o meu já até está criado aqui. Então eu vou pegar aqui só o meu alpha, porque eu já tenho o meu método initClicks. Posso colocar o meu alpha aqui. Vou chamar aqui, vou copiar esse método validate data e também esse register e user. Aí a gente vai alterar lá o nome dele. Então posso colocar ele logo aqui abaixo. Então aqui basicamente a gente vai ter agora validate data, e-mail e senha. A gente vai ter que adicionar a Progress Bar aqui embaixo do meu botão. Então aqui eu tenho um constraint layout. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar embaixo desse constraint layout mesmo, já que eu tenho um linear layout. Ou então a gente pode colocar dentro. Deixa eu colocar aqui dentro para ver como que vai ficar. Então Progress Bar, wrap content e wrap content. Se você ver, se a gente colocar dentro, ele aumenta aqui o espaçamento que a gente tem aqui entre, vamos dizer assim, entre o pad aqui desse botão. Então vou colocar lá fora mesmo.
Posso vir aqui, vou apagar, vou minimizar aqui esse constraint layout. Vou colocar aqui então a Progressive Bar, então ele vai ficar aqui. Vou colocar aqui o ID para ela de Progressive Bar mesmo. Vou alterar aqui a cor Indeterminate Tint. Vou colocar aqui o Right e vou fazer a mesma coisa. Em tempo aqui de exibição lá para o usuário, em tempo de compilação, ela vai ficar por padrão invisível, mas aqui no nosso Android Studio eu vou querer visualizar ela em tela, então posso colocar aqui como visível. Então se eu voltar aqui, a gente já não tem mais erro aqui com a Progressive Bar. Aqui nesse método registro user, eu posso colocar aqui login user, então a gente vai ter também o login utilizando o e-mail e a senha. E aqui agora, onde a gente está utilizando o create use with email and password, a gente vai colocar aqui ponto, e eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada, seria o sign out, sign with email and password. Basicamente só muda isso, ou seja, estou fazendo o login utilizando o e-mail e a senha. E aqui da mesma forma aqui, a gente tem o successful, caso tenha dado sucesso, caso tenha dado erro, a gente vai basicamente exibir aqui, na verdade ocultar a Progressive Bar de tela. Voltando aqui no nosso gráfico de navegação, quando o usuário fizer login, a gente precisa levar ele aqui direto para a tela, o home do Fragment. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar aqui mais ou menos assim, e eu vou pegar aqui agora uma ação direto da tela de login, lá para o nosso Fragment de home. Depois a gente vai dar aqui uma organizada melhor nisso daqui, a gente vai criar um gráfico separado só para as telas de autenticação, então a gente consegue separar, unificar aqui algumas telas dentro de um gráfico e utilizar ele aqui dentro de outro. Então por enquanto que a gente não fez isso ainda, eu vou vir aqui em Split, a gente pegar aqueles dois atributos que eu tenho aqui, que seriam esses dois, e eu vou chamar também para a ação que vai sair da tela de login direto para a tela de home. Depois que a gente criar o nosso gráfico aqui separado, aqui com as telas de register, recover, account e também de login, a gente vai ter apenas uma ação, ou seja, a gente vai sair do fluxo de autenticação direto para a home do app, não importa se eu estou saindo da tela de cadastro ou da tela de login, tá bom? Então depois a gente dá uma organizada melhor nisso daqui. Então eu vou pegar aqui a ação, o ID da ação, eu posso copiar e vou substituir aqui no meu Navigation. Então com login aparentemente também vai funcionar corretamente. O que a gente precisa agora, deixa eu só dar uma olhada aqui, eu tenho o BTN Register, eu só está faltando fazer o evento de clique no botão de login. Vou colocar aqui um ID para ele, BTN Login, só faltou aqui o ID, arroba mais ID, barra, e o ID que eu quero para esse botão. Agora aqui eu vou ter o byte.btnlogin.set onClickListener, vou chamar o meu método ValidateData. Então ele vai validar que se o usuário preencheu o e-mail e senha, vai informar aqui um toast caso o usuário não tenha preenchido. Inclusive se eu apagar aqui e clicar aqui em criar conta, ele já exibe aqui o toast corretamente. Então com a tela de login seria basicamente isso. Agora a gente vai replicar algumas coisas lá para a tela de recuperação de senha. Então eu posso até fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o gráfico, eu vou copiar aqui essa Progressive Bar, já que a gente vai ter a mesma Progressive Bar lá para a tela de recover. Vou deixar só o fragment de login aqui aberto, então recover account fragment. Vou acessar aqui esse fragment, o layout dele. Vou colocar aqui um ID para ele, EDT e-mail. O input type dele vai ser text address, text email address. Isso para poder, quando o usuário for preencher o e-mail, ele aparecer ali o arroba e o teclado mais, vamos dizer assim, apropriado para digitar e-mail. Então esse input type, a gente tem várias opções aqui. Eu coloquei aqui para exibir essas opções. Você pode apertar no Windows Ctrl barra de espaço, no Mac Command barra de espaço. E não só para isso daqui, para todas as questões aqui no Android Studio, ele te dá ali todos os possíveis resultados que você pode utilizar. Então você tem aqui a opção de telefone, senha, data e tudo mais. Vou colocar aqui um ID para esse botão de enviar aqui, que o usuário vai receber um link no e-mail dele. Eu vou colocar aqui BTN recover mesmo, vou deixar aqui com esse, ou simplesmente para refletir aqui o nome, vou colocar aqui BTN send. Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois a gente vai levar todas essas strings lá para um arquivo de string, para poder a gente não deixar aqui solto. Então perceba que se eu colocar o mouse em cima, ele fala que o recomendado é a gente levar essas strings aqui lá para o nosso arquivo de string. Aqui embaixo desse botão eu vou colar a minha Progressive Bar.
Vou utilizar aqui o Layout Craft Center Horizontal para poder centralizar horizontalmente. Vou colocar uma margem top de 8 dp, da mesma forma que a gente colocou lá na tela de registro. Então aqui aparentemente seria isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui o ViewByte rapidamente para poder a gente adiantar um pouco e já volto. Então já configurei aqui o meu ViewByte. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o OnViewCreated. Vou ter aqui, eu já posso até copiar aqui esses métodos que eu tenho aqui, que seria esse Firebase Alpha que também eu vou precisar. Posso colocar aqui em cima. Vou inicializar ele e já vou copiar aqui o método, a função initClicks. Posso colocar aqui. Vou vir aqui e vou copiar esse initClick, só a parte aqui do botão de login, e aí a gente vai substituir aqui abaixo. Posso fechar aqui com a chave. Aqui agora a gente vai ter o btn send. Vou copiar aqui o método validateData. Ele vai aqui chamar, ele vai validar se o usuário preencheu apenas o e-mail, aqui a gente não tem senha. Então eu posso basicamente remover aqui a validação de senha. Eu vou recortar aqui essas duas informações. Vou apagar aqui esse if de dentro. Então vou ficar só com o if aqui do e-mail. E a gente pode até copiar aqui esse método de login. Vou colocar ele aqui abaixo. Aqui a gente pode colocar aqui recover account user. Vou deixar aqui com esse nome. Aqui a gente vai receber apenas o e-mail do usuário. Posso alterar aqui, recebendo apenas o e-mail. E aqui a gente vai pagar aqui esse password. E aqui então a gente vai alterar isso daqui. Deixa eu dar uma olhada qual que seria aqui a opção para poder a gente recuperar a senha do usuário. Eu acabo esquecendo isso daqui de vez em quando. Então seria esse daqui, send password reset e-mail. Então posso escolher ele e você vê que o restante ali não muda muita coisa. A gente também tem o successful toda vez que a gente utiliza aí o add on complete list. Então essa ação aqui a gente não vai ter, porque a gente não quer que o usuário envie um link para o e-mail dele e ele seja encaminhado para alguma tela. O que a gente pode fazer é exibir um toast para ele, falando que o link foi enviado com sucesso, verifique sua caixa de e-mail, alguma coisa do tipo. Então eu coloquei uma mensagem aqui, pronto, acabamos de enviar um link para seu e-mail. Você pode estar colocando a mensagem que você preferir, um alert dialog, um button sheet, qualquer coisa do tipo. Bom, então depois de algumas horas minha internet voltou e agora sim a gente vai conseguir testar aqui o que a gente acabou de fazer, que é a questão do cadastro, a questão de recuperação de senha e também a questão do login. Então eu vou executar aqui meu app para de repente já aplicar alguma modificação aqui que eu fiz sem ter executado o aplicativo. Vou deixar aqui o Firebase aberto, posso até atualizar aqui já, agora que eu tenho internet, para poder a gente já ver essa informação aqui sendo salva. Então eu não tenho nenhum usuário aqui no Firebase Authentication. Aqui vai ser listado todos os usuários que eu tenho cadastrado no meu aplicativo. Então a gente vai começar fazendo aqui um cadastro. Então eu vou utilizar aqui, eu já vou utilizar um e-mail que eu tenho acesso, que é esse e-mail aqui que eu estou logado, para poder a gente testar a questão da recuperação da conta. Então coloca aí um e-mail que você consiga ter acesso a ele para você receber o link da alteração da senha quando a gente for testar essa funcionalidade. Vou colocar aqui qualquer senha só para a gente testar. Eu vou clicar aqui então em criar a conta. Então se você ver, agora sim foi bem rápido, ele fechou ali a tela de login e veio aqui para a home do app. Se eu atualizar aqui o meu Firebase, a gente já vai ter esse usuário cadastrado. Então você pode ver aqui, eu estou escondendo esse e-mail, mas se você ver já foi criado aqui um registro aqui no Firebase Authentication. E agora eu vou voltar aqui no meu Firebase para poder a gente testar o login. Eu vou fazer o seguinte, eu posso até já executar aqui no meu Android Studio. Eu vou executar o aplicativo novamente. A gente ainda não está verificando se o usuário está logado no app ou não. Então ele vai cair na tela de login. E aqui eu vou fazer login com o e-mail que eu acabei de registrar. Vou clicar aqui para fazer login. Então se você ver, a gente já conseguiu fazer login no aplicativo normalmente. Porém a seguinte questão. Quando eu voltar aqui, ele voltou para a Splash Activity. E depois ele vai levar para a tela de login. Isso porque quando a gente está fazendo login, eu não coloquei lá no meu gráfico de navegação que eu vou fechar a Splash Activity sempre que a gente passar dela. Então quando o usuário abrir o aplicativo pela primeira vez, passa pela Splash Activity, depois disso ela é eliminada aqui da nossa aplicação. Então eu vou abrir aqui o meu gráfico de navegação. Basicamente eu vou pegar aqui esses dois atributos que aqui a gente tem
E eu vou colocar aqui nessa ação da Splash Activity. Então eu vou colocar aqui. Aqui agora eu vou fechar a minha Splash Fragment. De vez em quando eu troco para Splash Activity, mas na verdade a gente está utilizando aqui um Fragment como Splash do nosso aplicativo. Então eu vou executar novamente. Ele vai passar pela Splash Activity pela primeira vez normalmente e vai cair na tela de login. Inclusive, se eu clicar aqui para voltar depois que eu estou na tela de login, ele vai sair aqui do aplicativo porque já não tem mais tela para ele voltar, porque ele fechou aqui a Splash Activity da forma que a gente determinou. Então vamos só testar isso daqui então. Vou fazer login aqui novamente. Vou clicar aqui para fazer login. Então fez login corretamente. Então a gente já testou o cadastro e também o login. Agora a gente vai testar a recuperação de senha. Então eu vou executar o app de novo para poder a gente cair na tela de login. E eu vou abrir aqui a caixa de e-mail do e-mail que eu tenho cadastrado para poder a gente ver esse link lá chegando no e-mail. Então já estou aqui com a caixa de e-mail aberta, com o e-mail que eu tenho acesso. Então abre aí um e-mail que você se cadastrou aqui no aplicativo. Vou vir aqui em recuperar a conta. Vou colocar aqui esse e-mail. Vou clicar aqui em enviar e ele vai aqui exibir um toast. Pronto, acabamos de enviar o link para seu e-mail. E se a gente ver aqui o nosso aplicativo, né, nossa aplicação já enviou aqui um link para o e-mail. Então eu posso clicar e aqui está o link onde eu posso clicar nesse link e fazer a alteração da senha aqui do meu aplicativo. O que a gente vai fazer é só depois, antes de exibir o toast, a gente vai pegar a Progress Bar e vai esconder ela. Como a gente vai ter que esconder tendo sucesso ou tendo erro, então eu posso basicamente colocar aqui na parte de baixo e eu vou tirar aqui esse else, pelo menos por enquanto, ou depois a gente pode adicionar novamente. Então assim que ele tendo sucesso ou não, ele vai ocultar a Progress Bar. E aí se tiver um erro, na verdade se tiver sucesso, a gente exibe aqui esse toast com essa mensagem aqui para o usuário, tá bom? Então como esse vídeo já ficou um pouco longo, a gente fez aqui a questão de validar as informações inseridas, fez o cadastro no aplicativo, fizemos o login e também a recuperação aqui da conta do usuário. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal para você acompanhar aqui essa série de vídeos que eu estou trazendo e também todas as novidades. Então eu espero você no próximo vídeo.